Rodrigo, mandei a solicitação novamente aí para você, tá bom? Assim que possível, já entra. Boa noite, Wander. Seja bem-vindo, querido. Wander na área. Yes Pro TV. Estou enviando aqui novamente. Rodrigo. Opa! Me ouvindo agora? Estou ouvindo, agora sim. Tá, deixa eu falar uma coisa aqui para todos, que a gente está em casa com todo mundo. Se travar novamente, eu passo para 4G, tá bom? Tá me ouvindo, Rodrigo? Estou ouvindo perfeitamente. Tá, Boa nós tivemos. noite. Boa noite, nós vamos introduzir de novo aqui, tá? É só um probleminha na internet. Se tiver problema, nós vamos sair e já volto no 4G, não vão ter problema mais, tá? Eu estou com a equipe agora durante a live da operadora, vendo qual é o problema que nós estamos passando aqui. Eu acho que é uma questão da região. A região é muito boa, mas para sinal aqui é um pouco de dificuldade. Mas vai entrar tudo no seu devido lugar. Então nós vamos aqui, olha, para você que está chegando agora, este é o Rodrigo do Estúdio 360, tá? Foi um aluno meu quando eu comecei a dar aula de Taekwondo e é um cara espetacular que eu não quero perder tempo para que a gente possa escutar dele tantas coisas que esse rapaz faz com uma energia e eu sei que vai acrescentar muito e essa live vai ficar salva. Para vocês que estão vendo agora, vale a pena ficar ligado aí o tempo todo, tá bom? Porque vocês vão aprender muito com o testemunho de vida, com a vida desse cara, um guerreiro, um paizão, espetacular. Quem está perto do Rodrigo só tende a ganhar. Muito bom estar com você, meu amigo. Então nós vamos dar início. Qualquer problema agora, a gente vai para o 4G e vamos seguir. E, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo, parceiro. Meu querido, eu que agradeço. Boa noite a todo mundo aí. Muito obrigado pelo convite, tá? Você é uma referência muito grande, a gente vai falar disso, né? De network, de pessoas. E o seguinte, a gente aqui não fica em cima do muro, né? Então já entro de máscara na live para passar um recado para todo mundo, né? A gente está vivendo uma coisa muito séria, onde que, para a gente levar a luz para as pessoas, a gente tem que fazer a nossa obrigação primeiro. Então, por favor, usem máscaras, se cuidem, né? Façam exercício físico, alimentação saudável e durmam bem. Isso aí é a primeira vacina, né? Isso aí, meu querido. Bom, gente, a nossa live ela estava acontecendo todas as quartas-feiras e para a gente otimizar a agenda e poder produzir mais, nós trouxemos para quinta-feira, tá? Então avise aí os colegas aí, tá bom? Todas as quintas-feiras, às 10h22, tá bom? Pessoas extraordinárias. Aqui só vem pessoa acima da média. Kilder, o que você quer com isso? Nós queremos contribuir para uma mudança de mentalidade, né? A gente conseguir avançar nessas crenças limitadas. Sempre eu cito, Rodrigo, dois exemplos aqui, bem simples, para que todos nós venhamos a ter entendimento. Todo mundo aqui já ouviu falar assim, fulano nasceu pobre e vai morrer pobre. Ou uma outra crença limitada, quando eu ficar rico eu paro de trabalhar.
São duas crenças extremas, mas que a gente ouve muito no nosso dia a dia, no nosso meio, né? Que nós não vamos conseguir, nós não vamos dar em nada. E essas pessoas que têm vindo aqui são mineiros que lutam, são as pessoas que, para estar onde está, para ter a família que tem, lutaram muito e continuam lutando, literalmente, para que possa viver o melhor aqui nessa terra, que é algo bíblico, né? A palavra de Deus fala que nós viveremos o melhor. Então, se alguém que está assistindo está vivendo o pior, tem alguma coisa errada. E essas pessoas que vêm aqui, como o Rodrigo e outros demais que já passaram, vão acrescentar algo para a sua vida. Tá bom? Seja bem-vindo. Eu já vou ir de primeira. Nosso primeiro tema, família, meu amigo. Maravilha. Fala das suas origens, fala da sua família para nós. Fica à vontade. Então, Kildre, quando a gente fala de família, a gente vai na raiz, né? E não tem como a gente não falar de família sem a gente falar de unidade, sem a gente falar de amor, mas também sem a gente falar de coisas enraizadas. E é o que você falou aí. Nós viemos, né? E somos treinados com algumas crenças limitantes e conforme a gente vai desenvolvendo a nossa personalidade, né? Cada um dá seguimento a isso. Então, é muito importante. A minha mãe, ela é baiana, arretada. Na verdade, assim, a minha heroína, a pessoa que eu mais admiro na face da terra, né, abaixo de Deus e Jesus Cristo, é a minha mãe. Ela é minha rainha, pela história de vida dela. Eu estou tentando, né, conversando com ela muito, para ela desenvolver um livro da vida dela, porque realmente ela tem que escrever um livro da vida dela, porque a vida dela é maravilhosa. Então ela veio, né, do sertão mesmo, da Bahia ali, Tucano, né, uma cidadezinha, e cara, me ensinou tudo que eu sei, e mais um pouco, né? Pai também, assim, é um cara que ressignificou muito, né? A gente já teve alguns problemas, porque meu pai é advindo, né, do alcoolismo, que é uma doença, e é importante a gente falar isso, mas é um cara que, assim, super se superou e hoje ele tem, assim, o meu respeito muito grande, sabe? E por que eu estou tocando isso aqui, Kildre? Porque é o seguinte, quando a gente fala de família e fala de unidade, né, nós somos 3 irmãos, o Vinícius, né, meu irmão, minha irmã mais velha, a Karine, que não está entre nós mais, mas é fantástico, foi minha segunda mãe também, referência, né, junto com minha madrinha. É importante a gente entender que o quê? A gente tem que honrar pai e mãe. Então, mandamento bíblico. Esse mandamento bíblico aí é muito importante para quem está assistindo a gente entender que honrar pai e mãe é o seguinte, é a gente amar eles mais do que julgar eles. Então, no momento que eu vi esse mandamento, eu fui entender ele, eu vi que eu não poderia julgar meu pai, porque dentro da minha criação, ele fez o melhor que ele podia, e minha mãe também. Então, muitas das vezes, os filhos ficam limitados, né, grilados com os pais e querendo algo a mais dos pais. Mas é o seguinte, hoje eu tenho filhos e eu sei que é o seguinte, eu dou o meu melhor para eles. E aí minha mãe fala o seguinte, uma coisa muito interessante, que ninguém dá o que não tem, né? Então eu tenho absoluta certeza que tanto a minha mãe, que é minha heroína, tanto o meu pai, deram o melhor. E assim, meu pai ressignificou, um cara que eu tenho muito respeito hoje, e o muito importante falar isso aí, porque a gente tem que dividir uma coisa entre honrar pai e mãe, que eu acho que é um código importante para a gente trabalhar ele aqui. Porque se você olhar seu pai e sua mãe como marido da sua mãe, talvez você vai comprar as dores dela. E se você olhar o seu pai, né, na verdade, sua mãe como esposa do seu pai, né, na verdade, você vai comprar algumas brigas. Mas como os filhos, a gente tem que entender que nós somos filhos. E aí eu tenho que né, julgar, entre aspas, ou entender o meu pai como ele foi meu pai. Não como ele foi o meu marido, porque ele não foi meu marido. E muitas das vezes eu percebo que alguns erros, né, e eu cometi esse erro aí muito tempo, de julgar o meu pai pelo que ele fazia com a minha mãe, a forma que ele tratava. Mas detalhe, quem casou com ele foi a minha mãe, não fui eu.
eu sou filho dele. Então eu deixo Interessante. isso, né, como família para todo mundo, porque a gente tem que fazer o julgamento, né, na verdade, o entendimento, não o julgamento, como filho, e não Sim, como marido ou como esposa. Então, sim. hoje, sim, eu tenho um relacionamento sensacional com ambos, né? Com meus irmãos também, minha irmã, né? Mesmo já estando em outro plano aí, assim, é um fenômeno para mim. Ela me criou boa parte, deixou muita referência para mim positiva, né? E assim, hoje a gente faz, né? A pessoa partiu ali, mas você tem todo o respeito com ela, faz as orações devidas para ela. Então é isso. E meu irmão também, né? Sempre assim, uma parceria muito grande. E aí é legal a gente falar disso também, porque família vem de relacionamento, né? E tudo que rela, meu amigo, tem atrito. Você Verdade. concorda comigo? Que tudo que rela tem atrito. Olha que legal. Verdade. Relacionamento. Então, tudo que rela tem atrito. E quando eu te falo que tem atrito, eles venderam pra gente uma coisinha errada aqui, que eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu vou falar. Você está me escutando bem? Muito bem. Tá ótimo. Graças a Deus. Maravilha, amém. Então, o que que acontece? Meu amigo, se tudo que rela, né? Tudo, relacionamento, tudo que rela tem o quê? Tem atrito, não tem? Desgaste. Desgaste. E aí, Kildre, venderam uma coisa ruim pra gente. E quando a gente fala de família, a gente tem que entender, meu amigo, que tem desgaste, tem relacionamento. E o seguinte, isso não é ruim, não. Pelo contrário, é ruim quando não tem respeito ou quando em Sim. algum momento não transpõe a forma. Mas é o seguinte, a gente tem que entender que a opinião contrária, a opinião diferente, ela soma demais na vida da gente. Então, o seguinte, pessoal, se vocês estão tendo atrito com a família de vocês, lembre-se disso. Tudo que rela tem atrito. Isso é uma lei da física. E nesses atritos nós temos que ser inteligentes e fazer novas conexões. Igual eu passei para vocês uma coisa que eu vivi, porque enquanto eu estava julgando meu pai, né, como marido da minha mãe, eu julgava ele de uma forma. Quando eu fui julgar ele como filho, eu falei, pô, esse cara foi fantástico para mim, não tem que reclamar dele, não. E aí eu estava comprando uma bronca que não é minha, entendeu? Que era da minha mãe. Então a gente tem que ressignificar nisso. E aí, quando a gente casa, né, a gente deixa a família, né, isso é bíblico, né, corta o cordão umbilical, entre aspas, né, Parentela. Isso. porque eu sou apaixonado com a minha mãe, com meu pai, né, com os meus irmãos. E aí a gente vai transpor uma família nova ali. E nessa família nova, né, eu conheci assim, uma esposa, cara, que, para te falar a verdade, assim, eu pedia a Deus essa mulher, entendeu? Eu pedia a Deus, falava assim, ó, eu preciso de uma esposa assim, e infelizmente eu já fui um cara muito mundano na minha vida, já fui um cara, né, muito vivido, né, mas não são coisas que eu me orgulho, a gente tem que passar por isso, tem que ter maturidade, aprendizado, né, foi uma experiência. Então, assim, essa esposa, ela ressignificou minha vida, em vários aspectos, principalmente uma coisa que a gente vai falar do empreendedorismo, né? Que ela é uma mulher de sucesso, um fenômeno no que ela faz, e depois a gente vai falar um pouco dessas palavras sucesso, riqueza, né? Que vem advindo de cada um, e às vezes a gente pega alguns conceitos externos que estão vendendo aí de ficar milionário para o dia para a noite, isso não é riqueza, isso é Sim. dinheiro, né? Que é totalmente diferente. Sim. E essa esposa, né? Eu conheci ela no meu segundo relacionamento. Do meu primeiro relacionamento, eu tenho uma filha maravilhosa, que é a Anne Caroline, que inclusive se dá muito bem com a minha, né, com a Ana, que é minha esposa. E do meu primeiro relacionamento também, hoje eu me dou super bem, que é muito importante frisar isso, porque tudo que rela, né, tem atrito. E dou super bem com a mãe da minha filha, que é a Carla, eu tenho muito respeito por ela também, né, para criar a nossa filha ali, que a gente tem que ter essa junção, essa comunhão espiritual, né, até para as coisas fluírem. E da minha esposa eu tive, assim, um garotão, cara, que é o Theo, que é um fenômeno também, um menino abençoado, igual minha menina também, que me enche de orgulho. E assim, cara, família, para mim, é a base de tudo, meu amigo. Então, só para vocês terem ideia, uma coisa que ontem eu estava conversando com minha esposa, e aí
vou deixar uma dica para vocês interessante, tá? Para mim é o seguinte, não tem como falar de família sem falar de Deus. Então, coloca Deus na sua vida e tudo vos será acrescentado. Então, para mim, vem Deus em primeiro lugar, tá? Depois vem o eu. O que é o eu? É eu, Rodrigo, porque eu, Rodrigo, sou um pilar. Se esse pilar não estiver forte, ele não sustenta a família. Então, eu tenho que ter minhas convicções, eu tenho que ter meu tempo para o esporte, eu tenho que cuidar de mim, cuidar da minha mente. E depois vem a empresa, que a gente vai falar de empresas, não vamos? Também. E aí eu vou te falar da empresa mais poderosa da face da Terra. Você sabe qual que é ela, porque você vive ela muito bem. Fala pra gente qual que é. Pode falar, a entrevista é sua. Então vamos lá. Então, o Qual o seguinte, bem maior? então, maravilha, gente. A empresa mais poderosa da vida, tá? E essa aí tá acima de qualquer CNPJ. E vocês podem quebrar qualquer CNPJ 10 vezes que vocês vão recomeçar 20, 30, 40. Agora, não deixem quebrar uma empresa na vida de vocês, que é a empresa familiar. E ontem eu falei com minha esposa que eu estava disposto a sair de tudo, mas eu não saí da minha família. Porque isso é uma integridade muito grande, é uma união muito grande, e a gente tem que respeitar isso, cara. Então, o que eu deixo para vocês da família é o seguinte, pega bem, tudo que rela é relacionamento, tudo relacionamento, né? Dentro do relacionamento, tudo que rela tem atrito. E se tem atrito, meu amigo, tem novas conexões. Eles colocaram uma coisinha na cabeça da gente que discussão e opinião diferente dentro da família é errado. Isso está totalmente equivocado. Discussão de alto nível, ela é muito bem-vinda, sim. E eu sou totalmente diferente da minha esposa. E como eu amo aquela mulher e como eu admiro ela, porque ela me ensina demais. Eu tenho certeza que humildemente também eu ensino ela. Porque é o seguinte, olha como que Deus é perfeito. Nem os gêmeos, que são univitelino, ele dá uma digital para cada um. Você tem um casal de gêmeos aí maravilhosos. E a personalidade deles são iguais, Kilton? Não, A totalmente embalagem é igual, né? diferente. A Totalmente embalagem é igualzinha. diferente. E o conteúdo? Totalmente diferente. Então, meu amigo, se Deus coloca a gente para relacionar, vamos respeitar essa história. E quando eu falo de respeitar essa história, eu vou pedir para cada um que está escutando aqui para voltar lá atrás. E o seguinte, se vocês creem em Deus, quem deu a família para vocês, meu amigo? Quem deu meu pai para mim, quem deu minha mãe para mim, foi Deus. Então a gente tem que ressignificar eles. E aí a gente tem que julgar menos o meu pai, que era um alcoólatra, eu julgava ele, e a gente tem que abraçar mais, entendeu? Então, isso é muito importante, essa conectividade, essa conexão, porque Deus é amor. Deus não é julgamento, meu amigo. Mesmo ele podendo julgar. Então, o que eu deixo para vocês é isso, gente. Família, relacionamento íntegro, tudo o seguinte, vender uma mentira para a gente que não tem discussão. Não existe casamento perfeito. Você está entendendo? Não existe isso. Isso é conto de fadas. Se essa geração agora casar pensando nisso, eles vão separar com um mês. Entendeu, meu amigo? É luta, é glória, é luta, é glória, e você vai se moldando ali. Mas isso aí só enobrece. E aí eu deixo outra conexão para vocês. A maior empresa da vida de vocês, da vida, é a família, tá? Então honra a família. E o seguinte, pai e mãe não é quem fez, não. Pai e mãe é quem cria, quem dá direcionamento, quem dá valor. Porque isso tem tempo, meu amigo. Que o Dri tem filho, eu também tenho filho, eu sei o que eu fiz pela minha filha, eu sei o que eu faço pelo meu filho, mas eu respeito o que os meus pais fizeram por mim. Eu sei que na época deles, eles não fizeram um pouco, não, eles fizeram muito, porque as condições eram outras, as formas eram outras. O que a gente faz? Normalmente a gente julga. Ah, mãe, que você poderia ter feito assim, que você poderia ter assado. Não, meu amigo, faça a sua própria sorte e honre a sua família. Então é isso, nesse tema família aí, eu não poderia deixar de falar isso. E outra coisa, né, para minha família, que eu amo totalmente, que eu sou totalmente grato. E o seguinte, se eu pudesse escolher outra família, eu falei um pouco do meu pai, eu escolheria esse mesmo pai, né? Minha mãe, minha esposa, meus filhos, meus irmãos, todos desenhados. Por mais que Deus levou minha irmã, eu sei que ela está num lugar
eterno e virou uma estrela lá para a gente com o Espírito, e um dia a gente vai se encontrar, né? Então isso é muito importante a gente ressignificar. E dentro de família, Kilton, vem conexões. Nessas conexões tem muitos amigos da gente que viram famílias. Sim. Tá? E aí a gente tem que falar disso também, que são irmãos que não são de sangue, mas que entraram na vida da gente e a gente escolheu. E eu, graças a Deus, tenho poucos, mas eu não troco eles por nada. Não enchem uma mão, mas me enchem de orgulho e fazem parte da minha família também. Então é muito importante a gente falar isso, que a família, né, tem a família de sangue, mas tem a família que a gente cria com a esposa e tem as outras famílias também que a gente tem que respeitar, né? Porque são laços aí que a gente faz para a vida e nada melhor do que um amigo. Então, a família é falar de amor, meu amigo, é isso aí. Bom, a live difícil de você acrescentar alguma coisa, né? Eu estava numa expectativa para esse dia por hoje, porque o Rodrigo ele é cheio da presença de Deus e ele exala mesmo a presença do Espírito Santo. Eu me desconcentrei um pouquinho aqui, tá, Rodrigo? Que Que o amor isso? da minha vida passou para um lado e para o outro. Eu falei, para de ficar Aí na passando na hora. minha frente, que eu mudei o lugar da live hoje, eu não estou no escritório. E aí Maravilha. desconcentra. Mas olha só que lindo. Quando o Rodrigo fala de família, né, gente? Antes de fazer um acréscimo aqui, olha só. Pessoas estão passando aqui, ó. Eliane Souza Santos. A foto tá pequenininha e eu não estou conseguindo ver quem é, mas são convidados, com certeza, aqui do Rodrigo, que me conhece também. Tá aqui Saudade, tá aqui Oséias, tá aqui Grão-Mestre Landa de Divinópolis, Grão-Mestre Marcelo Alves, aqui de Belo Horizonte, Mestre Misael de Betim, tanta gente prestigiando, a Ana, a sua esposa está aqui nos prestigiando, olha só que coisa linda, Ó, gente. Muita gente bacana, né? A Eliana está falando aqui, maturidade é tudo. De vez em quando eu estou desativando os comentários aqui, vou ativando, tá, gente? Para ficar com a imagem legal. Mas a família, olha, Pastora Elaine está aqui, seja bem-vinda, a nossa pastora. O Tiago Carvalho está aqui, o Tiagão, ó, surfista, ciclista, tá aí também igual a gente treinando aí, correndo atrás da princesa dele. Gente, família é tudo, é o que o Rodrigo falou. E o que, que a palavra de Deus fala? Que tem amigos que são mais chegados que irmãos. É tão forte, né? E eu tenho certeza que, como na minha vida já aconteceu na sua, de Deus usar amigos para me ajudar em um momento de dificuldade sem nem saber que eu estava passando. Infelizmente, a gente não pode falar que a gente tem muitos amigos, não é verdade? Mas os que nós temos, eles representam muito, significam muito, né? E a sua colocação sobre esse atrito é uma coisa que nós temos que repensar, recodificar mesmo, não é? É porque a gente não sabe o dia de amanhã e às vezes a gente pode estar chateado com um irmão, com os nossos pais, com um amigo, com a esposa, mas a gente deve liberar o perdão ou pedir o perdão o mais rápido possível, mesmo que a gente não esteja tão resolvido, porque nós não sabemos. Você falou que perdeu a sua irmã, a gente não espera isso. A gente fala que entende bem, mas a gente, quando perde uma moeda de R$ 1, a gente vai para o chão, a gente deita embaixo da cama e mexe para achar aquela moeda, imagina uma vida. Então não se deve perder tempo. Olha, gente, foi maravilhoso o que o Rodrigo falou sobre família. Você que está chegando agora e que não viu, vai estar salvo. Assista depois, que vai acrescentar demais sobre a vida de vocês, sobre a minha vida. Toda vez que termino, eu assisto de novo. Então, família é tudo. E olha, eu ouvi uma palavra muito forte hoje, eu compartilhei com a pessoa sobre aliança. Aliança é para traição. Aliança não é para os momentos bons, é para os momentos ruins. Nós fazíamos pacto com Deus, né? De seguir, de servir, e com as nossas esposas. E com as nossas esposas. Hoje que nós temos um pouco mais de sabedoria, nós entendemos que o que a gente fala lá em cima do altar? Até que a morte nos separe. Meu amigo, então se casou, eu desafio um casamento que não tem problema, que não tem atrito. Um relacionamento que não, como você disse, não rela. Mas é para ser resolvido, não é verdade? O amor verdadeiro é esse. Então,
Cara, parabéns pelas palavras. Nós vamos entrar agora no nosso segundo tema, que eu sei que nós Fio, vamos ter muito para acrescentar. Oi. o seguinte, né? Primeiramente, novamente, agradecer todo mundo aí. Pessoas sensacionais que estão aí e fantásticas, né? A Eliane aí mais para frente eu vou falar dela, porque é um network. Essa mulher abriu uma porta na minha vida e aí a gente vai ver a importância do network. E o seguinte, muitas das vezes a gente julga um livro pela capa e a gente não pode fazer isso. Então a intenção hoje, né, a gente convidar vocês aí de passar algumas experiências aqui e a gente quebrar alguns paradigmas mesmo, virar algumas chaves na vida da gente que a gente é codificado de forma errada. E essa Verdade. aí, ela é muito importante, gente. Tudo que, relacionamento, tudo que rela tem atrito. Se tem atrito, faça novas conexões. E o seguinte, discussão, ela é ruim quando falta o respeito. Aí você tem que, só um minutinho, deixa eu respirar. E o seguinte, eu falo muito, né? Não aumente o tom, melhore seu argumento. Porque você começou a aumentar o tom ali, você já está errado. Isso que a gente tem que Verdade. pegar. E se está gerando, né? Está relando, está gerando novas conexões, estão gerando coisas boas. E esse preconceito que eu estou falando aí, o que é o preconceito? Às vezes a gente fala uma palavra 10.000 vezes, mas a gente não entende ela. Então é muito importante a gente ter entendimento das coisas. O preconceito é um conceito estabelecido prévio. E aí a gente vê um cara bonitão aqui, que é o Thiago, né? E pegar o Thiago. O cara, velho, esse cara não tem jeito, não. O cara jogava bola, ele joga bola bem, é craque. O cara vai pedalar, meu amigo, ele é performance, ele é formente. Você tá entendendo? Tudo que o cara vai fazer, ele faz bem feito. E aí, vamos falar do Surfista? preconceito. Surfista. E o seguinte, o cara é surfista, só que o seguinte, imagina a dificuldade desse cara, porque eu sei o nível de treinamento dele, porque ele até simula uma prancha de surf em casa. Isso aí é o quê? Disciplina, dedicação. E um cara bonitão também, com todo respeito, um cara, né, bacana, tem uma família maravilhosa. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós estamos vivendo errado. Por que vivendo errado? Em vez da gente pegar um cara desse e exaltar, falar, não, o cara é boa pinta mesmo. O cara é bom partido mesmo. O cara é foda no que ele faz. O que a gente faz? Cara, a gente fala mal. Você tá entendendo? A gente, não, esse cara é não sei o que, inventa alguma coisa do cara. Meu amigo, para com isso, vai modelar com o cara, você tá entendendo? Vai pegar atalhos de conexão novas com ele ali. Ô, Thiago, me dá a oportunidade de pedalar com você, ver como que o cara pedala. E aí você modela no cara. Modelar, meu amigo, é admiração. Então, só pegando uma chave aqui para isso, que eu acho muito importante isso, Kilder. E eu vou te falar a Bacana. importância não só do network, mas quando você deixa de ter o preconceito, você tem admiração. Porque é o seguinte, você foi para mim um mestre. E um faixa preta, você é o quê? Quarto dan, Kilder? Sim. Quarto dan, meu amigo. Formei em Deixa eu falar para 2008, quarto vocês. dan. Esse cara aí, ele é quarto dan, faixa preta. Quarto dan. Se eu não me engano, você tem a maior graduação, né, no Brasil. Como que é? Você Não, podia... não, não. Não, não, não. Na verdade, eu não me preocupava muito com graduação, né? E, inclusive, tem grandes amigos aí, parceiros, pessoas que eu aprendi muito. Grão-mestre Marcelão tá aí, é sétimo dan. Mestre Lander, grão-mestre, sétimo dan, de Divinópolis. Mestre Lander, né, que é um grande amigo meu, sexto dan. Eu não me preocupei muito com isso, né? E eu brinco com os meus alunos, olha, enquanto vocês estiverem na preguiça e não mudar de faixa, eu não mudo também. Então, formei 64 faixas pretas, né? Dentro disso, mais de 2.000 alunos que eu dei aula diretamente, mas eu formei em quarto dan em 2008. Então, em 2008 para agora, se entende que eu poderia ter feito, né, mais dans, mas a gente precisa de representar aquilo que está na cintura verdadeiramente. E eu estou vivendo outros caminhos paralelos ao esporte marcial, né, que você sabe disso. Não vamos entrar aqui porque a live é para você. E aí você tira um pouco o pé de algumas coisas, né? Mas estou hoje quarto dan. Voltando a pensar nesse quinto dan. Tá? Sensacional. É importante falar isso, que é o seguinte... Você é um especialista da arte. E aí a gente falou, né, do preconceito e demos o exemplo do Thiago aí, que é um Ironman aí, esse cara que vai fazer um Sim. Ironman. Também quero fazer um Ironman. Então eu vou modelar junto com o cara, o Thiago, vamos treinar junto, vamos.
Então, gente, antes de julgar o livro pela capa, conheça o conteúdo. Porque eu já vi muita gente julgando e na hora que você conhece, você fala assim, putz, velho, esse cara aqui é ídolo. Você tá entendendo? Top Então, demais. fica essa chave aí muito importante aí. E o seguinte, Top só para demais. finalizar o tema família aqui, agradecer a todos. Entrou um irmão meu aí que eu amo de paixão, né? E aí, quando você fala que ama um homem, você tem que ser macho mesmo, né? No bom Uhum. sentido. É o Igor, tá? Igor César, cara assim, fenômeno. E agradecer aí o Arthur, o Vitinho, os meninos do estúdio, que são parceiros de vida, velho, esses meninos. E a gente vai falar de network, alguns projetos que a gente tem muito grande para a vida. E assim, sonho é tudo, meu amigo. Então é o seguinte, família, gente, vamos valorizar a nossa família e lembrem que amigos é família, tá? Então é muito importante isso. Vamos ter muita conexão. E o Kilder falou uma coisa, eu perdi a minha irmã, infelizmente, mas ela tá sempre no meu sonho, sempre nas minhas intenções. Não espere perder um irmão, tá? Para você acordar, para você pedir perdão, para você estar ali orando, né, para a pessoa. Isso aí é muito importante. E com essa pandemia aí, meu amigo, isso aí é uma roleta russa. Então a gente tem que fazer a nossa parte e estar cada dia mais integrado, estar mais perto de mãe, estar mais perto de pai. Quem, graças a Deus, tem ainda vivo, tem que valorizar, tá? Porque tempo todo mundo tem, a gente não tem a prioridade. Então tem que tomar cuidado Verdade. com isso aí. Verdade. Bom, para você que está chegando agora, para você que não conhece ainda o Rodrigo, para você que vai assistir isso depois do IGTV, no canal do YouTube Kilder e Travaglia, ou até mesmo, né? Você que não conhece ele, começa a seguir Rodrigo BH, Rodrigo underline BH 360, correto? Correto. Começa a seguir que essa live vai estar salva lá também. Eu vou encaminhar para ele logo depois que a gente terminar aqui. Esse cara é pai, maridaço, filhão, irmãozão. Tudo está em empreendedorismo, viu, gente? Educador físico apaixonado por esporte. Apaixonado por esporte. Este cara, ele é empresário, empreendedor. O cara, corretor de imóveis. Como que as pessoas conseguem fazer tudo isso? Administrando o seu tempo. Ponto. Não tem como nós termos sucesso. Não tem isso, eu quero ter sucesso na vida pessoal, naquela área eu tenho sucesso, na outra não tem. Eu estou aprendendo aos 44, quase 45, vai ser no final do ano agora, graças a Deus por isso, que se você não administra bem o seu tempo, não tem como ter sucesso. Essa conversa que eu sou feliz numa área, na outra, porque você às vezes imprime muita energia, valor e tempo a uma área da sua vida. Eu não acredito que o homem que não é bem sucedido dentro de casa com a sua família será fora. Se ele está vivendo um tempo de ilusão, vai acabar. Todo homem precisa ser bem sucedido dentro da sua casa. Não existe um projeto que você vai fazer fora da porta da sua casa para você que é casado, que a sua esposa não esteja de acordo. Se ela não tiver, não faça. Principalmente quando as mulheres falam, faça isso não, não vai não que vai dar errado. Não vai que vai dar errado. Nós somos uma só carne e um só espírito, então nós precisamos de estar em comum acordo naquilo tudo que nós vamos fazer. Para mudar de tema, eu quero só frisar aqui que o Rodrigo falou lá atrás. Eu estou disposto a abrir mão de tudo, mas eu não estou disposto a abrir mão da minha família. Eu estou falando aqui, não vai dar para ver, mas eu arrepiei com essa fala dele, porque eu olho para o meu filho, para os meus filhos, eu olho para minha esposa, não importa a dificuldade que eu estou vivendo ou passando, eu passei, eu não consigo me imaginar em uma outra esfera, ou eu estou indo para fora do país trabalhar para ganhar dinheiro, ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Perdão, se tem alguém que fez isso ou está fazendo neste momento, se for para passar dificuldade, eu vou passar do lado da minha família, do lado da minha família. Se for para comer sem uma carne, nós vamos comer todo mundo sem carne. Mas nós temos que estar juntos. Família é tudo, é a base de tudo, gente. O maior ministério na vida de um homem é a família. Então vamos, gente, aqui. Nós vamos falar aqui sobre trabalho e empreendedorismo. Mas, Rodrigo, quando você começou a trabalhar, que você despertou, falou assim, eu tenho que ganhar meu dinheirinho, eu tenho que ajudar dentro de casa, eu tenho que comprar meu carro. Não importa que fase foi. Como que você começou a trabalhar? E aí nós vamos chegar até onde
você está hoje fazendo esse tanto de coisa e sendo bem-sucedido em tudo que você faz? Meu amigo, vamos lá. Na verdade, eu fico muito lisonjeado, tá? Com esse muito bem-sucedido em tudo. Na verdade, a gente até brinca muito, né? Tudo que você foca expande. Mas as pessoas, elas costumam, né, ver aquilo e acreditar no que elas querem. Mas, assim, nenhum lugar do mundo. Eu tenho 38 anos. Eu vejo o que minha esposa passa para ter o que ela tem. Eu respeito demais a história dessa mulher. Ela é sensacional, ela é um fenômeno. E não tem como eu falar de empreendedorismo sem falar dela, porque ela virou uma chave dentro de mim muito grande. Mas o que acontece dentro disso? O único lugar, né, que a palavra sucesso vem antes de trabalho, meu amigo, é no dicionário, né? Em outro não vem. Então, assim, as pessoas têm um péssimo hábito, né, de olhar o resultado. Só que para você chegar no resultado, para você estar num pódio, não foi o resultado que te levou lá, mas foi o que você fez quando ninguém via que te levou até lá, tá? Verdade. Então, o que eu tenho feito, na verdade, e como que eu comecei? Eu tô com 38 anos, eu apanho todo dia eu aprendo uma coisa nova, tô fazendo terapia, tô fazendo coach com um cara aí que é sensacional, que tá aí na live, que é o Erickson, e assim, o cara tá virando muita chave minha, me ajudando muito. Depois vocês procuram, é um cara fenômeno também. Pode deixar o Instagram dele aí se você quiser, tá? Fica à vontade. Beleza, depois a gente vai colocar. E assim, eu tenho trabalhado muito no meu eu, para quê, Kildre? Única e exclusivamente para auxiliar pessoas a transbordar. Porque eu acredito que a única forma que a gente veio aqui, que cada um aqui tem um vocário. O que é esse vocário? Esse vocário é para que você está aqui. E eu vou te falar uma coisa, abaixo de Deus, o meu propósito é mudar vidas aqui. E eu não consigo mudar vidas se eu não mudar a vida da minha família. Então, a família a gente já falou que é base. E aí, como que eu comecei? Eu comecei com 14 anos, tá? Num programa de aprendiz. Os pais sempre dão o melhor para os filhos. Minha mãe não queria que eu trabalhasse. E aí eu fui ser auxiliar da linha de frente num supermercado, EPA Mart Plus, meu amigo, na Rodrigues Caldas, com 14 anos. Top. Eu trabalhava na linha de frente, eu embalava os carrinhos, embalava as compras, né? E pegava carrinhos, e lá tinha um subsolo, e olha que legal isso, olha que chave. Por que eu estou falando isso? Porque esse foi um teste na minha vida muito grande, porque teve uma prova de seleção, e normalmente no capitalismo que a gente vive, tudo é competição. Não tem como falar de esporte sem falar de competição, não tem como a gente falar da vida sem falar de competição, mas a gente tem que entender que a competição maior é com você mesmo, e a gente esquece disso e começa a modelar em outras pessoas, e às vezes a gente quer ter a vida que a pessoa tem, e isso é errado, cara. Você está medindo a régua sua com o outro. Vai Você não está sofrer. sendo justo com você e nem com ela. Vai sofrer. Né? E aí, que bacana, em relação ao EPA. Ele tinha uma prova de seleção e chamava menor aprendiz. E aí, o que eu fazia? Eu ficava no Senac, que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Né? Durante a semana, eu tradicionalmente, né, sempre fui de escola pública, estudava no Celso Machado ali, e depois corria, engolia comida e ia para o centro da cidade. Um garotão ia para o centro para fazer o Senac durante a semana de segunda a sexta, voltava 18 horas, já chegava em casa, tinha que comer e dormir praticamente, porque o ônibus demorava muito, né, transporte cheio. E no final de semana, ainda no sábado, que era o dia que eu ficava mais feliz, eu ia para a linha de frente do supermercado. Meu amigo, eu embalava cada compra. E na época eu queria ser jogador de futebol. E todo mundo ficava doido, falava comigo assim, cara, mas eu só pego 10 carrinhos, você pega 50. Porque eu ia e voltava várias vezes. Por quê, Kilde? Eu vou falar uma coisa muito importante para quem está assistindo a gente aqui, vocês vão ficar doido com isso. E é uma coisa que eu aprendi na minha vida que eu estou ensinando para os meus filhos. Porque eu não quero deixar, meu amigo, herança para os meus filhos, não. Porque a maior herança que um filho pode ter de um pai é o pai vivo.
Agora, eu quero deixar para eles legado. Sabe qual que é o legado que eu quero deixar? Legado, gente, pegue isso aí. É as experiências que os nossos velhos teve. Pô, meu pai é contador, meu amigo. Eu tô colando nele agora, eu tô aprendendo cada coisa nova que eu não sabia. E aí, o que a gente faz com os velhos? Igual minha mãe é professora, cara. Ela é sensacional, a experiência dessa mulher, olha o tanto de vida que ela mudou. Minha mãe veio do sertão, ela passou no concurso público estudando à noite. Glória a Tá Deus. entendendo? Que é um fenômeno. E aí, o que a gente está fazendo com os nossos velhos? A gente está dispensando eles. Mas essa é a maior experiência que a gente tem. Então, vamos modelar neles. Mas sem Trocando perder. eles pelo Google, né? Desculpa te cortar. É isso aí, não está cortando, não. Mas só voltando lá à questão, e aí vocês vão pegar uma chave interessante. Eu trabalhei no EPA muito tempo, 2 anos. Depois eu trabalhei. E no EPA eu ganhei até prêmio lá, porque eu era o cara que levava mais carrinho, que embalava mais na linha de frente. E aí eu Top. vou falar disso, que é importante. Depois eu fui para uma empresa que se chama JMS, e mais uma vez eu vou falar de network, que é o network que te leva a novas conexões, que te leva a novas coisas. E depois dessa trajetória, eu comecei nesse mundo de academias, que é uma loucura, que eu amo. E aí, mais uma vez, network, essa Eliane aí, me colocou nesse mundo aí, doido, que eu amo. E depois, network, hoje me levou para um negócio que eu, né, teoricamente, estou, cara, que é com a Rosenai, Ricardo e com o Célio. Entendeu? Que são, assim, pessoas que sempre tiveram anos-luz de mim, me resgataram ali, depois eu vou contar isso, que é network, mais uma vez. Mas por que eu cheguei? Única e exclusivamente, Tudor, para a gente pegar um código. Eu nunca trabalhei para ninguém, cara. Eu sempre trabalhei para mim. Porque é o seguinte, o que eu sempre entendi numa palestra e nesse curso do Senac? A única forma de eu ficar rico é meu patrão ficando milionário. E aí você vai entender o seguinte, que riqueza, meu amigo, não é dinheiro. Porque eu não fiquei rico de dinheiro, não. Mas eu fiquei rico de conhecimento. E quando eu fazia aquilo com amor, com uma paixão tão grande, por quê? Para mim, pegar 50 carrinhos ali era ótimo, porque eu estava trabalhando as minhas pernas, eu estava trabalhando meu condicionamento físico, eu subia numa explosão, e todo mundo olhava e falava assim, cara, esse cara é louco, velho. Ele pega 50... Só que na hora que eu ia jogar a bola, eu estava voando, meu amigo. Você não entendeu o que eu estou te falando? E eu que te falo o seguinte, você quer parar de trabalhar na sua vida? Trabalha para você. E trabalha com amor, que você nunca vai trabalhar para ninguém. O que eu falo não trabalhar para ninguém? Porque todas as empresas que eu passei, todas, eu tenho porta aberta para voltar nelas. Que ótimo. Porque eu fiz o meu melhor, entendeu? Então é isso. Agora, o meu melhor, né? Às vezes não é o melhor para outra pessoa e a gente tem que respeitar a nossa história e ressignificar ela. De estar sempre evoluindo, de estar sempre aprendendo. Então, isso aí eu acho que é uma chave interessante para onde que a gente passa, para onde que a gente vá. Você não trabalha para ninguém, meu amigo. Você trabalha para o reino de Deus. Vai acender luz para pessoas. Agora, sempre com felicidade, sempre com amor, né? Sempre com boas palavras. O seguinte, metas a curto, médio e longo prazo. Eu estava com 14, 15 anos ali, eu queria virar jogador, eu subia com o carrinho já pensando. Então, é o seguinte, Kilder, para a gente pegar isso aí, você está numa obra, né? E aí, você passa e pergunta para o primeiro pedreiro, o que você está fazendo? Eu estou assentando tijolo. Aí você pergunta para o segundo pedreiro, o que você está fazendo? Eu estou fazendo um muro. E aí eu sempre, meu amigo, e aí eu comecei a empreender, porque empreender é um estado de espírito. Eu sempre fui esse terceiro pedreiro. Que o quê? O que você está fazendo? Eu estou fazendo uma catedral, meu amigo. Porque o cara já sabia o projeto, ele sabia que aquele tijolo que ele estava colocando ali ia mudar vidas. Então eu nunca fui embalador, eu nunca levei carrinho. Você está entendendo? Eu nunca fui. Por quê? A gente tem que entender que a gente não é uma atitude. Eu sempre fui o Rodrigo. E o Rodrigo, ele não é uma atitude. Eles são várias ações se conectadas. Então, quando a gente entende isso, a gente transpõe, a gente começa a transbordar. E a gente entende que o nosso resultado ele não depende do outro. Ele depende de você. Sim. Manda ver que só tô abrindo aqui, ó. Né? Então, dentro arquivo disso aqui. aí, foi essa jornada aí, né? Que eu acho, assim, chaves muito importantes. E aí, você me perguntou aí como que eu entrei dentro da educação física, correto? Sim, então você começou a trabalhar aos 14 anos de idade, né? E aí, de repente, não sei se eu posso usar o pulo do gato, porque você nunca trabalhou para os outros. Você disse agora que você não trabalhou para você.
Você né? concorda com isso? Você concorda com isso? Concordo demais. E quando nós fazemos algo com amor, né? É muito engraçado que até hoje não é um costume, é uma coisa que eu tenho orgulho de preencher uma ficha de um financiamento, de um carro ou de alguma coisa. Profissão, professor de taekwondo. Todas as vezes que eu abro o guarda-roupa e eu vejo o meu dobô dobrado, eu não uso tanto como antes, que eu vestia todos os dias, praticamente de segunda a segunda, porque a minha vida era dar aula. Minha vida é dar aula. Eu conto para os meus alunos que eu tinha um horário, uma turma de mecânicos, pessoal que trabalhava perto onde minha mãe tinha academia, de 5h30 a 6h30 da manhã. Então, quando um professor meu fala assim, esse horário é ruim, eu fico louco. Falo, olha, 5h30, 6h30 da manhã. Eu tinha uma turma de taekwondo com 20 alunos. Não existe horário ruim. Você que está com os olhos ruins. Muda a sua visão. Começa a enxergar coisas boas. Tem público para todo mundo. E E o aí, sol brilha para todo mundo, né? brilha para todo mundo. Então, não me fala disso. Então, eu vibro muito, né? A minha essência, ela é o taekwondo, né? A arte marcial desde 1980. Mas, daí, então é prazeroso dar aula de taekwondo. E aí era consequência o dinheiro. E tudo que você faz com prazer, o dinheiro ele vem como consequência. Quando Fala. nós focamos no dinheiro, a gente precisa, é óbvio, as contas elas não param de chegar. Mas a gente precisa de mudar esse foco, né, Rodrigo? De falar, não importa o que eu vou fazer com excelência. Eu não sei se você já viu, ou tem gente aqui que pode ter visto, tem um rapazinho, um pedinte de sinal, que ele pegou um papelão grande, colocou uma roupinha social dele simples lá com um bonezinho de lado, e tá pelo Milionários ele pedindo dinheiro no sinal. Esse menino já está chamando atenção. Ele já está pedindo de uma forma diferente. Ele precisa do dinheiro. Ele não está se colocando como um humilhado ali na frente de todo mundo, me dá chorando para que as pessoas dê por comoção. As pessoas dê pela necessidade que ele está tendo. Eu não conheço ele, eu vou tirar um tempo precioso com ele ainda um dia, vou encostar, chamar ele num canto, e ele está ali trabalhando com aquele cartaz, ele está fazendo de uma forma diferente. Esse é o segredo, fazer diferente. Então, eu não sei se a expressão certa é o pulo do gato, mas quando você falou, opa, agora eu vou dar um pulo maior, obrigado, as portas estão abertas, mas o Rodrigo vai colocar os projetos dele em prática, ele vai empreender, ele vai, né, talvez possa ser que tenha vindo depois da educação física, mas enfim, você pode transitar pela educação física com essa paixão assim de falar assim, eu quero trabalhar com isso, ou eu vou fazer isso que isso vai dar certo. Então, Kildre, sensacional. Essa virada de chave, vamos chamar esse pulo do gato, é outra mentira também que muitas pessoas vendem pra gente. E eu vou dar Sim, mais uma dica também, tá? Que a intenção da gente é transbordar na vida das pessoas. Então, é o seguinte, eu não sou empresário, eu não sou profissional de educação física, né? Eu não sou professor, eu sou tudo isso e mais um pouco, meu amigo. Você sabe por quê? A vida, ela é um anfiteatro. E você sabe o que eu queria? Mas eu ficava olhando um artista, e não é porque eu queria ser o artista da TV, mas o que eu achava mais fascinante é, numa vida só, um cara viver vários papéis. E aí, eles vendem para você uma mentira que você tem que ser empresário, ou você tem que ser profissional de educação física, ou você tem que ser, não. Deixa eu te falar, quem coloca régua na minha vida, meu amigo, e limite nela sou eu e Deus. Então é o seguinte, é até muito engraçado isso. Então é o seguinte, eu não sou, eu estou empresário, eu, né, estou corretor, que eu também faço negócios de imóveis, né, monto, na verdade, fundos de investimento, né, etc. Estou no estúdio 360, né, hoje é à frente, mas com projetos grandes e com pessoas para comandar esses projetos e seguirem. Então hoje eu não sou, porque amanhã eu posso ser outra coisa. Então a gente tem que parar com isso. Sonho, meu amigo, ele não tem limite não. Se você vai sonhar, para você entrar na cama, pega aí o seguinte, olha só para você ver que legal, Kildre. A gente falando disso, eu não posso deixar de passar essa mensagem não. Um ansioso, meu amigo, ele vive de futuro.
O depressivo, ele vive do passado, beleza? E o seguinte, quem que vive de presente? É quem sonha. Porque só se seus sonhos forem grandes, você vai estar alavanca para você levantar da cama e buscar o que você precisa. Com as bases, sem passar em cima de ninguém, de família, de tudo. Então, isso é uma chave poderosíssima que a gente tem que entender isso. Então, quando que eu virei essa chave? Seguinte, eu não estou empresário, eu estou empreendedor. E ser empreendedor é o quê? Você ter atitude empreendedora. E aonde que nasce qualquer negócio? Nasce no amor, nasce na paixão, não nasce no dinheiro. No momento que você quiser dar solução para os problemas dos outros, que é o que eu sempre quis com a educação física, com os negócios imobiliários que eu faço, né? E auxiliando minha esposa na área dela, é o que, que a gente faz? A gente dá a solução para os problemas das pessoas. E com isso você transborda. Empreender isso. Você quer melhorar aonde que você está ali, o seu local, a sua região. Então, é isso. Essa virada de chave, ela basicamente é o quê? Que eu falo para todo mundo aí e deixo. Você amar o que você faz, você achar o seu vocário. Para que eu estou? Né? Eu estou para isso. Então, beleza, coloca meta, objetivo e vai buscar. E aí, a importância do network. Olha só para você ver que coisa sensacional. Eu sempre tentava dar o melhor personal do mundo. E eu sempre estava olhando lá na frente. 2, 3 vezes acima da concorrência. Se o cara fazia isso, eu estava fazendo isso. E aí, eu fui convidado, né, a Eliane, na verdade, me convidou, que é network, né, ela via em mim um potencial. Isso é muito importante, a gente ter network, a gente ter relacionamento, porque se você quer que abra portas na sua vida e que Deus haja, porque tem pessoas que são anjos na vida da gente, você tem que ter network. E aí a Eliane virou e falou assim, pô, isso é interessante, Rodrigo, essa área é assim, assim, assim. E aí agradeço ela demais, ela abriu uma porta importantíssima na minha vida. Hoje eu estou com 38 anos, a gente encontra na academia, troca ideia demais, eu agradeço ela. Porque a gente tem que ter gratidão pelas pessoas que abriram essas portas na vida da gente. E outra pessoa que abriu uma porta importantíssima, que é relacionamento, que é network, foi o Pedro, os Pedros da Casa Grande. Até hoje é aniversário dos caras, né? Deus abençoe eles imensamente. São pessoas que levam luz Amém. e sonho para as pessoas. Então, eu aprendi a modelar ali, aprendi a trabalhar muito, porque os caras são fenômenos no que fazem, né? São referência. E esse cara virou para mim e falou, Rodrigo, você é muito bom no que você faz, cara. Por quê? Você faz com uma emoção muito grande, com uma paixão muito grande e você entrega muito, cara. Se você for corretor, você vai arrebentar. Eu falei, pô, mas eu vou ser vendedor, né? Aí ele, pô, cara, mas é o seguinte, o tempo inteiro a gente está aprendendo. E na verdade é isso, o tempo inteiro a gente está aprendendo. E aí eu fui estudar imóveis, eu fui estudar vendas. E assim, entendi hoje que todos nós estamos vendendo. Então, uma coisa que eu me alegro muito de falar que eu sou, na verdade, consultor de imóveis, né? Eu hoje faço fundos de investimento ali com algumas pessoas e realizo sonhos dentro disso. Então, olha só para você ver que coisa poderosa. Na vida, não deixa ninguém te rotular, não. Ah, você é isso, você é aquilo, não. Uma atitude sua, não fala o que o Rodrigo é. Aquilo foi um momento. Uma profissão que eu estou, eu não sou limitado pela profissão. Por exemplo, você é um mestre de taekwondo sensacional, técnico da seleção, já foi técnico de seleção. Quantos campeões que você fez? E aqui está um cara aqui, que também te dou uma gratidão aí para todo mundo escutar, que eu modelei em você em algum momento no Esporte League. Eu fui seu aluno um ano e meio, a gente competiu o campeonato mineiro, se eu não me engano eu fui vice-campeão mineiro, né? E etc. Então, assim, o esporte também vai ser um tema que a gente vai entrar aí. Ele é sensacional, ele muda vidas. E aí eu te falo o seguinte, gente, não importa quem que você seja, o que você faça. Lembre sempre que tem alguém modelando em você e não desista. Porque é o seguinte, o Kilder para mim foi uma referência muito grande quando eu tinha 15, 16 anos. Que essa geração agora, eles estão um pouco sem referência. E aí quem que vai ser referência? Referência na vida deles, vamos ser nós. Então, é muito importante essa virada de chave. E quem que fez essas viradas de chave na minha vida? Foram algumas pessoas que em algum momento Deus pegou elas ali, ativou elas, e eu com a minha humildade também, né? E com o meu pronto atendimento, fiz o melhor no que eu fui. E aí comecei a mexer com imóveis, ganhei um prêmio da rede Net Imóveis como melhor vendedor,
né, na Casa Grande, e agradeço demais, aprendi pra caramba e comecei a escalar. E aí, olha que coisa sensacional, a gente falando de network. Na academia que eu tinha passado, olha só isso, Kildre, como que isso é poderoso. Na academia que eu tinha passado e fui estagiário, onde que a Eliane abriu porta para mim. De repente, né, a gente montou um negócio com um parceiro, né? Tava dando super certo o negócio modelando bem, né? Caminhando. E aí o Celinho da Rosenai foi lá e fez um convite para a gente. Pô, o negócio seu é interessante. Vamos, o que vocês acham de ir na academia? Eu falei, cara, isso está acontecendo mesmo? Isso é real? Isso é verdade? Como que eu passei na academia, fui estagiário dessa academia depois de vários anos, uma academia potência na região, né, com mais de 30 anos, eu não preciso falar da história deles, né, pessoas sensacionais, num nível muito bacana, convidou eu para, né, junto, e o meu sócio na época, para estar junto desse negócio. Eu falei assim, pô, isso é coisa de Deus demais. E aí eu te falo o seguinte, a importância da gente trabalhar. E aí você vai entender quando eu falo que eu nunca trabalhei para ninguém, eu sempre trabalhei para mim e para Deus. Por quê que eu sempre trabalhei para mim e para Deus? Porque quando eu passei naquela academia, eu fiz o meu melhor. Eu fui um estagiário diferente ali. Entendeu? Então, é isso. Aonde que você estiver, aonde que você vai fazer, faça o melhor da sua vida, que as conexões elas vão se integrar, vão acontecer. É muito nítido quando a gente vê um mau profissional, seja ele um professor, um educador físico, um médico, ele não está fazendo porque ele ama, e sim por aquilo que pode dar para ele de remuneração. Sabe, tudo que nós fazemos, que a gente tem amor, dedicação, que a gente se entrega, o dinheiro vai vir, é natural. Mas quando a gente inverte essa ordem, aí fica pesado. Por isso que hoje a gente se depara no mercado aí com muitos profissionais que precisam de melhorar muito. Mas ele não está ali entregue porque aquilo ali ele transborda na vida das pessoas, ele abençoa a vida das pessoas, ele muda a história das pessoas. Não. Só quer tirar das pessoas. Não importa o que ele vai deixar para as pessoas, não importa o que ele vai receber das pessoas. Por isso que a gente tem que ter essa mudança, né? Essa crença limitada precisa de ser quebrada. Bom, nós vamos transitar agora no esporte. O cara é apaixonado pelo esporte, joga bola, ele pedala, ele malha, ele tem um programa espetacular. Ele me convidou, viu, gente? Ele falou assim, me dá onde dar um treino, mas ele vai acabar comigo. Eu estou me preparando primeiro para mim pelo menos aguentar 10 minutos naquele lugar. Quem não conhece o estúdio BH 360, o Rodrigo é tão bacana, gente. Com tanto network, com tanta gente bacana, ele me convidou para a inauguração. Eu estava lá com a minha esposa e eu cheguei lá, fiquei muito feliz, fiquei muito encantado. Gente, que espetáculo, que excelência na inauguração. E assim, que excelência o trabalho que eles desenvolvem. E o Rodrigo consegue fazer uma coisa que hoje é difícil achar um profissional que consiga fazer isso. Ele trabalha para que os seus colaboradores se tornem melhor do que ele. Sem dúvida. Olha que legal, gente. Entendeu? Por isso que você consegue manter um padrão dentro daquele trabalho, dentro daquela empresa. Bom, vamos então entrar no esporte aqui. Como que você começou? O que te despertou? Teve algum esporte, iniciação lúdica, alguma coisa que te despertou? O futebol eu sei que sempre foi sua paixão, mas até chegar a se tornar um educador físico e levar essa importância do esporte para a vida das pessoas. Então, o esporte ele é vida, né? A educação física ela tá aqui, ó, na veia aqui. E por que eu escolhi a educação física? Não é porque era mais fácil, não. Pelo contrário, é porque eu vi ali a oportunidade de mudar vidas e transformar pessoas. Isso aí que você falou, eu tenho essa obrigação com a educação física, de ressignificar a educação física, tá? Que é uma das chaves que a gente vem brigando aí com o Juliano Lopes, junto com ele, de colocar nosso representante. Isso, de colocar um CREF lá dentro. E nós estamos nessa. Infelizmente, eu não consegui entrar nessa chave, porque eu não tinha votado na última.
mas na Sim, próxima, se Deus quiser, a gente vai estar lá, né? sim, Pessoas que estão ali, por quê, Kildre? Nós temos que lutar, tá? Para fazer uma rede do bem. Nós sim. temos que lutar para fazer uma rede do bem e ter pessoas do bem à frente das coisas. A gente tem que parar de ficar em cima do muro e a gente tem que buscar, a gente tem que colocar com muito respeito, com muita dignidade, sem passar em cima de ninguém, mas cobrar satisfação, porque só assim que vai mudar. Só na hora que você mudar o seu quadrado ali que vai mudar. E com relação a uma chave que você falou, muito interessante, o 360 é exatamente isso que você falou. Hoje os meninos, né, eu passo para eles todo o conhecimento que eu tenho, que é o Arthur Vitinho, e a gente está, né, junto com o Célio, junto com as possibilidades, cara, com vários inúmeros planos que não cabem no papel. E vocês vão ver acontecendo abaixo de Deus, porque Deus já afirmou isso com a gente, porque o que a gente faz é abaixo de Deus mudar vidas. Todas as vezes que a gente entra naquele estúdio lá, eu peço para Deus abençoar cada um que passa ali. E cada um que passa, Kildre, tem se transformado. E a gente tem deixado as pessoas com mais autoestima, a gente tem feito manutenção da saúde delas. A educação física, ela é uma bandeira importantíssima. Por que ela é uma bandeira importantíssima? O profissional de educação física, ele é tão importante quanto um médico. Então ele tem que entender isso. Por isso, quando eu falo ressignificar a educação física, os profissionais que estão nela, eles não podem ser medianos. Eles têm que ser espetaculares. Porque essa pandemia que a gente está vivendo, na verdade, ela é uma sindemia. Então é o seguinte, se a nossa sociedade ela tivesse fazendo o básico, o que é o básico, gente? Pegue isso aí para sua família, para os seus filhos, para a gente falar de esporte, tá? O esporte muda vidas. E o básico, coloca uma coisa aí na cabeça de vocês. O exercício físico, ele não é essencial. Ele é mais que essencial. O exercício físico por pesquisa. E eu não estou falando opinião, não. Porque opinião é quando você emite uma coisa que não tem dado. Eu estou falando pesquisas, tá? Ele muda não somente vidas, ele muda fisiologia. Então, ele é mais que essencial, ele é obrigatório. Então, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Se vocês querem melhorar a vida de vocês, faz exercício no mínimo 4 vezes por semana, no mínimo 30 minutos. Porque se você fizer menos que isso pela Organização Mundial de Saúde, você é sedentário. E o seguinte, você não tem que escovar o dente no mínimo 3 vezes por dia, coloque exercício físico que você tem que fazer no mínimo uma. Tá? De segunda a sábado, sua vida vai mudar. Então, a primeira coisa, se a gente tivesse cuidando mais dessa sindemia, o que é? Sono restaurador, alimentação bacana, tá? Saudável, porque a indústria ela vem enganando muitas pessoas, né? E acaba vendendo uma coisa que é marketing, não é saudável, né? Alimentação de verdade, o que vem da terra. Pergunta para você, o que eu estou comendo me faz bem? Se é enlatado, meu amigo, ou se você está descascando, você está desembrulhando, está te fazendo mal. Tá? É industrial, tem química. Então é o seguinte, se vem da terra, é saudável. E o exercício físico, esses são os pilares para a gente vencer essa sindemia. E claro, o uso obrigatório de máscara, o distanciamento social. Mas exercício físico é mais do que essencial, ele é obrigatório. E a melhor vacina e a primeira vacina, porque é a vacina da autoestima, a vacina da imunização do seu, né, sistema fisiológico e da sua vida. Isso é básico, entendeu? Você me permitiu um acréscimo aqui na sua fala? Claro. Eu vou um pouco além, um pouco mais a fundo. A palavra de Deus fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Olha que responsabilidade que nós temos, porque isso aqui é só uma passagem e passa rápido. Então Deus nos concedeu o corpo, o meu corpo, esse que você tem aí, para ser templo do Espírito Santo. Isso é muito forte. Por isso que a cada dia, né, uma pessoa falou comigo outro dia, mas crítica para mim vem forte porque é tranquilo demais. É igual aquele moedor de carne, vai moendo tudo, ela se torna coisa muito positiva. Você parou de aparecer na internet, porque eu posto, cuide do templo, marca um apóstolo amigo que tem lá em Salvador, que é o apóstolo Eduardo, que está se cuidando, emagreceu, a esposa está treinando, eles malham junto. Eu tenho incentivado as pessoas. Ó, entrou um amigo meu aqui, é o Douglas, um irmãozão, contador, já está pedalando, já falei com ele para preparar o lombo dele, para a gente ir na Praça Estação e voltar.
Gente, é para motivar. É isso É aí. para motivar. Nós não temos idade mais, nós não somos atletas mais, nós somos guerreiros, é diferente. É para o seu filho te ver fazendo atividade e sair do sofá, do YouTube, largar o celular e treinar. Inclusive, Então, é isso que nós precisamos, sabe, Rodrigo? É essa motivação, as pessoas enxergarem assim. Aí eu falei, rapaz, você está me acompanhando, me perdoa, não te marquei não. Não vai passar batido, todo treino vai ser uma foto. Todo treino vai estar lá. E você já parabéns, está fazendo alguma coisa? Ainda não. Então começa. Começa a começa. aparecer. E Acabou. aí eu vou te falar o seguinte, a pergunta que eu vou fazer para cada um que está nessa live aí, né? E a gente falou muito de perdão. Então eu vou falar o seguinte, meu amigo, como que está o seu templo? Que é o seguinte, eu falo que o corpo ele é a minha armadura que o Papai do Céu me emprestou temporariamente. E aí se Deus te emprestou é importante, né? Porque uma hora ele vai levar e você vai virar pó. Mas o seguinte, ele te entregou com muita saúde, ele vai querer ela brilhando de volta. Como que está a sua armadura? O que você está fazendo dela? Para você envelhecer bem, para você envelhecer saudável. Se você não está treinando no mínimo 4 vezes, você já está errado. Se você não está dormindo bem, já está errado. E hoje a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente está criando uma café para ficar acordado, tá bom? E toma remédio para dormir. Então isso não é sustentável. Vai fazer exercício físico, vai cuidar da alimentação, vai tomar 3 litros de água, vai cortar o açúcar industrializado. Então vamos cuidar do nosso corpo, tá? E aí, isso aí é obrigação, é o mínimo que você faz. Você quer viver numa casa que não está organizada, pô? O seu tempo. E aí a importância da educação física, Kilton. Quando a gente fala do esporte, as pessoas quando entram no estúdio, quando estão com o personal, elas entregam a coisa mais preciosa que elas têm, que é a saúde delas na mão de um profissional, meu amigo. Então o cara não tem que ser bom, não. Você tem que ser sensacional. Então vai estudar, tirar a bunda da cadeira e eu colocar e estudar. Vai treinar, porque profissional que não treina, meu amigo, vocês me desculpem, está totalmente errado. Entendeu? E o seguinte, alguém tem que modelar em você. E se ninguém está modelando em você, os seus filhos estão. Como que vocês vão tirar ele do celular? Porque é o seguinte, é legal falar isso aqui, tem um amigo meu que pergunta assim, Rodrigo, mas como que meu filho tá ficando gordinho e tal, o que que eu vou fazer? Eu falo assim, mesma coisa que você faz com o seu cachorro, né? Mas o que que eu faço com o meu cachorro? Como assim? Você leva todo dia seu cachorro para passear, não leva? E o seu menino, você não tá levando ele. Né? A criança é inato ela brincar, meu amigo. Leva ela num parquinho, vai interagir com ela. Acabou. Aí a pessoa fica sem graça, mas a gente tem que falar algumas verdades. Então, quem não está treinando em no mínimo 4 vezes por semana está totalmente errado. Quem não está hidratando em no mínimo 2,5 litros de água está errado. O corpo vai cobrar e o Papai do Céu também. Então vamos organizar aí o templo da gente, que é o templo que o Papai do Céu te deu, cuidar dele. E os profissionais aí têm que estar atualizados, têm que estar treinando, têm que estar bem, buscando conhecimento, né? Que seja uma pós-graduação, que seja curso hoje na internet. Então isso que a gente passa, né? No 360, todos os profissionais super bem atualizados, tem mentoria, os meninos assim estão modelando, estão trazendo uma equipe ali super competente, o tempo inteiro em cima ali. Então a gente vende o que é diferente e a gente vende o que? A gente dá a solução para o nosso cliente. E a intenção lá é quem passar a ser ressignificado, porque tem uma obrigação muito grande. Então eu tenho um respeito pela educação física, assim, sem precedentes, sabe? Eu amo ela, ela transforma a vida, ela muda caráter. E quando a gente fala do esporte, pô, você foi referência para mim, fiz taekwondo com você, né? Já jogava bola. O esporte ele te dá caráter, ele te aceita, né? Te ensina os desafios, jogar sob pressão, porque quando tinha um jogo no sábado ali, meu amigo, até na cama se bobear, você mijava, você acordava cedo, então te prepara para a vida. E o seguinte, hoje esses meninos dentro de casa aí, não tem como você saber nem a emoção do seu filho, não. Se você não coloca ele no esporte, você não vai conhecer quem que é seu filho, não. Você conhece um menino que está no celular. Agora, no dia que você incomodar ele um pouquinho, ele vai estourar com você de uma forma que você vai... Por quê? Mas no esporte, ele tira a faceta dele. Você está entendendo? Todo psicólogo, quando vai conversar com uma criança, o que ele faz? A primeira coisa é um jogo lúdico, para entrar na cabeça da criança e tirar aquilo ali, aquela armadura dela. Então, o esporte, ele tira essas armaduras, ele socializa. É uma pena, né, Kildre, que no Brasil
infelizmente, só o futebol que é divulgado. A gente tem que mudar essa chave. A gente tem que começar basquete, a gente tem que começar handball, a gente tem que começar natação, tudo quanto é esporte, sabe? Tanto individual quanto coletivo, a valorizar isso, né? Porque é sensacional isso. E aí, quanto mais estímulos a criança tiver no início dela, igual meus filhos, mais a possibilidade deles estarem engajados, mais a possibilidade da fisiologia deles estarem melhor e etc. Ô, Rodrigo, tá aqui na nossa live aqui, ó, o doutor Elbert Sampaio, o irmão do Danoninho, um dos maiores Fenômenos, cara, atletas também. O Euler aí são amicíssimos da gente aí. técnicos. Família sensacional, cara, de caráter, integridade, referência. Os caras são. Ele foi um dos melhores atletas aqui do estado, um cara que espetacular, né? Espetacular. Tá o Anderson Siqueira também do Jornal Milionários aí, ó, né? Outro fenômeno, né? Aí. Ele é espetacular, né? Estão lá no 360. Quem não quer ter mudança, não passa nem na porta do estúdio 360. Se quiser, gente, uma mega estrutura, viu? Eu estou falando, o Rodrigo não pediu para falar nada, não. Eles não precisam disso. O Celinho é uma pessoa espetacular, muito bem localizada. Mega estrutura, é para quem quer mudança, tá? Então vamos lá. Você é apaixonado por futebol? E aí? Apaixonado. Cara, e aí o seguinte, o futebol, ele, assim, mudou minha vida. Porque, na verdade, né, a gente jogava bola com o Elbert também, jogava bola com o Euler, né, com o Igor também, que tá aí. E, assim, cara, todo menino, toda criança, ele quer ser um jogador de futebol. E, assim, eu lutei por esse sonho, mas eu era muito imaturo, né? Eu acredito, né, que, assim, nem digo talento, mas talvez faltou persistência para chegar, e aí a gente tem que aprender aonde que errou e virar certos códigos na vida da gente. E aí eu falo uma coisa para todo mundo aqui, gente, não desista do seu sonho. Pode estar difícil, não desista, porque se você tiver com Deus ali, com unidade, você vai conseguir. E o seguinte, não meça a sua régua pela régua dos outros, porque sucesso ele é diferente para cada um de nós. E hoje, graças a Deus, graças ao bom Deus, né, com muitas caídas, levantadas, resiliências, tomo pancada o dia inteiro, cai, levanta de novo, é estilo Rock Balboa. Eu acredito que eu tenho sucesso na minha vida, né, nesses pilares. Porque a gente tem que ter um equilíbrio, né, muito grande em relação a isso. E outra coisa até muito legal, Kildre, da gente falar, cara, não adianta você rotular alguém. Ah, aquele cara tá dormindo só 4 horas para fazer isso, às vezes para passar num concurso ali, às vezes para ir, cara, sonho não tem limite. E aí a indústria, né, tá te vendendo uma coisa e o Instagram te vendendo outra, que você vai ficar milionário do dia para a noite, que você vai fazer um curso e como enriqueça. Cara, para de querer enriquecer. O dinheiro tem que ser consequência na sua vida. Então, é o seguinte, acha o vocário seu. Você tá aqui para quê? Eu tô aqui para ressignificar pessoas, ressignificar a educação física, sabe? Através, né, mudar vidas, igual você falou aí, eu dou o meu melhor para os profissionais aí, que são parceiros e sócios, né? Vitinho, Arthur, eu não trato ninguém como funcionário, com o negócio, são líderes ali. E qual que é o seguinte, Kilder? Pessoa que passar na minha vida, a minha pergunta vai ser o seguinte, esse cara passou, o que ele pegou de mim? Ele saiu melhor do que ele entrou? Porque nós somos trens, meu amigo, e a vida é trem-bala, parceiro. E quando você entrar na vida de alguém, faça mudanças, porque é uma estação de trem, mais cedo ou mais tarde vai descer pessoas que você não queria que descesse e vai entrar pessoas que você também, às vezes, você nem quis, mas Deus quis. Então pegue isso aí. A vida é trem-bala, parceiro. Então é isso, a gente tem que deixar o melhor. Eu acredito no ser humano, já tomei pernada? Tomei, mas acredito no ser humano, amo o ser humano. Né? Apesar que a gente às vezes tem uma máxima, né? Você fala assim, pô, gosto mais dos meus cachorros do que de gente, gosto nada, cara, né? Pô, o ser humano ele é sensacional e a gente não pode perder essa fé no ser humano, não, né? Tem um filósofo aqui, eu não vou lembrar o nome, talvez se lembrar pode me falar, mas ele fala o seguinte, quando vai ser o mal da sociedade? Quando os homens de bem cruzarem um braço, meu amigo.
Então é isso que eu estou te falando, dessa rede do bem que a gente tem que criar, a gente tem que lutar pelo ser humano. O ser humano, ele é maravilhoso. Olha essas pessoas que passaram aqui hoje, que são todas pessoas espetaculares e referências no que fazem. Né? O Eric Coach, o Igor lá, policial, que ele é rodoviário federal, o Ebert, dentista, o Euler, advogado, a Ana da Alice, né? Espetacular, case de sucesso, está vestindo a Juliette do BBB, pô. Um post dela é 150 mil, ela tá vestindo a roupa da Alice. Então, assim, enfim, sabe, esses meninos que estão vindo aí, Arthur, Vitinho, Thiago, os meninos, cara, com uma força de vontade. Então, assim, o Anderson aí do Jornal Milionários, olha o que esse cara tá fazendo na região, olha a mudança. O Kildare, quantas vidas que você já mudou, meu amigo? Você ajudou a mudar o futebol na minha vida, foi o quê? Foi mudança de vida, sabe por quê? Porque os melhores amigos que eu fiz na minha vida e me acompanham até hoje, eu fiz no futebol. Pega isso aí. Os melhores amigos que eu fiz na minha vida até hoje, e é lá de trás, eu fiz no futebol. Sabe por quê? Porque ali, meu amigo, o cara tem que te aguentar. Porque eu sou competitivo pra caramba. E quando eu perdi, eu dava porrada. Quando eu perdi, eu xingava. E o seguinte, eu não gosto de perder nem para o ímpar. E aí a gente vai modelando e vai aprendendo. Eu sou muito competitivo, então eu perdi muitas pessoas que não eram amigos, porque eu vou passar um código para vocês importante aqui. Por que que o esporte ele ressignifica vidas, né? O esporte ele ressignifica vidas, cara, porque no esporte não tem como você ser falso. Você é verdadeiro lá dentro. Porque depois que você correu 5, 10 minutos, você deu um sprint, você é sua essência, meu amigo. Isso é identidade. O que Deus te deu, ninguém tira. O Rodrigo, ele é nervoso? O Rodrigo é estourado? Não, isso é uma atitude. Mas essa é uma característica minha muito forte que eu estou trabalhando ela. E aí algumas pessoas, às vezes, por eu ser muito competitivos nesse âmbito, não me toleraram. Isso aí é muito importante a gente rever isso, porque o esporte tira essas facetas. Então, gente, se vocês têm filhos, coloquem eles para competir. O que o Dri levou a gente, né? Tive a oportunidade de treinar com ele, de disputar campeonato mineiro. Foi sensacional. Então, o esporte, ele muda vidas. Oi? Você estava com quantos anos quando você foi para o Taekwondo? Cara, eu fui para o Taekwondo, fiquei com você dos 15 anos aos 17, 2 anos da minha vida, e muito bom, competindo, com uma turma legal demais. O Rubens, né, um parceiro meu, também um primaço meu lá dentro, somos parceiros até hoje, que a gente até brincava, era o Ken e o Ryu, né? Então, assim, o esporte realmente ele muda vidas. E não tem como falar de esporte se não falar de educação física. Então, assim, um abraço para todo mundo que é profissional de educação física. Vocês vão fazer diferença nesse mundo pós-pandemia. Vamos treinar todo mundo, vamos deixar todo mundo saudável. Obesidade, gente, vocês me desculpem, mas é doença, tá? Vamos tratar doenças crônico-degenerativas, diabetes, hipertensão, né? Dores, essas dores aí, canelite, tudo it aí, entendeu? O treinamento, ele tira isso tudo, meu amigo, né? Ele controla uma pressão arterial, ele te deixa você, né, nos níveis ali, tudo, dopamina, né, testosterona, tudo sobe, tudo melhora. Então, assim, profissional de educação física, você muda vidas. Então, ressignifica pessoas. Essa é a nossa intenção, esse é o nosso chamado. Né? O Isaías aí, pô, cara espetacular. E aí eu faço mais um apelo à questão do futebol, que é muito futebol, futebol, futebol. Isaías lá no Celso Massado, lá o cara era fenômeno no vôlei, fenômeno no basquete. E aí a gente tem que pegar as instituições nossas, Kildre, quem que vai fazer isso? Quem que lida com o esporte é quem, Kildre? É o profissional de educação física, meu amigo. É o profissional de educação física. Então, para de deixar a sua cadeira vazia e vai transformar vidas em escolas. Vai fazer o que esse Kildre fez aí, que você já mudou a vida demais, abaixo de Deus. Eu tô uma pessoa aqui que eu agradeço ele demais. Então, assim, esporte é vida, gente. E profissional de educação física, meu amigo, assume a sua capa. Você é essencial para a sociedade. Bate no peito e fala assim, você é foda.
entendeu? Porque a gente vai ressignificar vidas, vamos mudar vidas, vamos deixar as pessoas bonitas, entendeu? É isso aí que a gente está para fazer, tá certo? E, assim, eu não prego um culto ao corpo não, tá, Kiltri? Que fica muito claro isso, porque essa indústria, ela vende um corpo, inclusive eu nem tenho o corpo mais top, mas assim, eu acho que você tem que ter um corpo saudável. E o que é um Vamos falar corpo de saudável? saúde, né? É isso, é o que você Vamos falar olha de no saúde. espelho. Exatamente. Quando você olha no espelho e se sente bem. E por trás disso é o seguinte, tem que ter a saúde. Então a estética, pega isso aí, gente. A estética ela tem que ser consequência de uma boa saúde. Se você inverter isso, você vai tomar porcaria, depois você vai arrepender. Então pega isso aí, ó, presta bem atenção. Olha só, a consequência de uma boa estética, ela tem que ser apoiada no pilar saúde. E o seguinte, isso não é do dia para a noite, tá? Isso aí é treinamento, e treinamento demora. Se alguém está te vendendo aí coisa mágica, meu amigo, você vai perder 5 quilos em uma semana, foge disso. Entendeu? Na verdade, você tem que mudar isso aqui, ó. Mindset. E aí você tem que entender que você não treina, né, para ficar magro. Você treina para melhorar a sua vida e a vida da sua família, que isso é um pilar na sua família. Então, se seu filho está obeso, se o seu filho está destreinado, se o seu filho está... A culpa é sua, pai. Então, eu chamo a responsabilidade sua. O que você está fazendo para ele modelar em você? Mesma coisa eu virar para meu filho e falar, meu amigo, não fuma não. Aí eu estou fumando. Então, é o seguinte, essa geração agora, pega isso aí. Eles não modelam mais pela a palavra, eles modelam pelo exemplo. Né? A palavra convence, o exemplo arrasta. Essa multidão. Bom, nós estamos agora indo para o nosso tema final, né? Vamos falar aqui um pouco aqui sobre política, sobre expectativa pós-pandemia, né? Mas, finalizando essa parte do esporte, nós falamos aqui da educação física, que a gente tem um apreço, tem uma paixão, com muito carinho que eu digo, precisamos, os educadores físicos, os professores de artes marciais, nos unir, nos organizar. Por que eu estou falando disso? Nós estamos há 4 dias, daqui a pouco vai virar meia-noite e pouco, 3 dias, de um projeto importantíssimo na Câmara Municipal. Quantos anos passaram professores pela Câmara dos Vereadores e educadores físicos? Nós estamos tendo a primeira oportunidade, alguém que vestiu a camisa, a bandeira, que é o professor Juliano Lopes. A gente é muito bom para cobrar, mas não é muito bom para estar junto. Então nós temos que fazer uma pressão na internet. Ah, não é só eleitor dele, não. Você cobra do seu vereador para daqui a 4 dias vote num projeto para que torne essa atividade essencial, porque isso é saúde. Nós não somos melhores do que ninguém, não. Mas entenda que a academia, ela gera saúde. Ela ajuda a não chegar no processo da pessoa estar indo para um hospital. Um processo que não tem nem como mais quando chega no hospital. Então, assim, nós precisamos nos organizar. A gente não vê um médico falar mal de outro médico, mesmo que tenha acontecido algum erro. Eu nunca ouvi. Nós precisamos... Essa classe ela tem uma força que ela não sabe, educadores físicos, professores de artes marciais. É uma classe fantástica, é uma classe que contribui com o estado físico e mental das pessoas. As artes marciais, principalmente, né? Rodrigo, todas as vezes que eu vejo o Rodrigo, sempre ele me honra, sempre ele fala da importância daquele momento. É, e eu fico feliz com isso, porque isso, a ideia é essa, é fazer parte de uma vírgula na formação do caráter da criança, do adolescente. Nós não podemos perder essa essência. Educador físico, professor de artes marciais, não perca a sua essência. Vocês são extremamente, nós somos extremamente importantes. Extremamente. Bom, nós vamos agora para finalizar o nosso tema política. E antes de passar a palavra para o Rodrigo, eu quero falar uma coisa que me surpreendeu. Nas últimas eleições, o Rodrigo colocou uma frase assim, rede social. A ordem pode estar trocada, mas ele foi assim, que me chamou muita atenção, tá, Rodrigo?
Eu sou católico, torço para o Cruzeiro e meu candidato, e eu tenho meu candidato, que é o Juliano Lopes. E iniciando, política. Você acha que nós estamos vivendo o que nós estamos passando hoje na política por falta de posicionamento? Então, Kildre, a gente vai entrar num tema aí que ele está muito sensível, tá certo? Antes aí eu vou até mandar um abração para um amicíssimo meu, Dudu, né? Trabalhamos junto em Lagoa Santa, cara. Foi uma época lá que passei uma dificuldade danada, cara, para te falar a verdade. É uma coisa que eu vou falar aqui, cara. Eu passei literalmente fome nesse local. E assim, eu saía daqui. Na verdade, as pessoas só veem as pingas que a gente toma, né? Os tomos não. E quando eu tive minha filha, que ela foi precoce, importante eu falar isso, né? Não estava planejado. E eu falei comigo e eu me honrei. Falei assim, cara, ninguém vai precisar comprar uma fralda para essa menina. E aí eu tive uma oportunidade de network também. Olha o que é network na vida da gente. Mais uma vez, uma coordenadora me levou para Lagoa Santa e falou comigo, você quer vir aqui? E aí eu vi uma possibilidade lá grande de coordenar outras academias, que eram duas, e depois a gente colocou três, conseguimos aumentar lá, e foi um negócio fenômeno, cara, sensacional. Mas em Lagoa Santa, para você ter ideia, eu ia com uma bizinha daqui, minha mãe lembra disso, até emociona, saía com uma mala, 4 horas da manhã, para chegar lá às 6 para abrir a academia, pegando essa BR que todo mundo conhece, e abria a academia às 5h30, depois dava 10 e eu voltava, até de ponto que eu comecei a morar lá. E sabe onde que eu morava na academia? Eu morei lá 2 anos e meio, no almoxerifado da academia, meu amigo. No dia que a minha mãe foi lá, porque eu não deixava ela ir, ela chorou. O que você está fazendo aqui? Eu falei, não, eu vou fazer minha vida aqui, você vai ver. E eu fiz, cara, porque eu aprendi coisas demais, eu fiz amizades para minha vida inteira. Pô, foi aonde que falei assim, cara, que aprendizado de vida, que aprendizado de coisa. E literalmente eu passei fome lá. Por quê? Eu trabalhava tanto, que era de 6 da manhã às 10 por causa disso, né? E empolgado por causa da minha filha, não, ninguém vai comprar uma fralda para essa menina, não. E na raça, só que a cidade lá fechava as coisas muito cedo. Então, quando fechava, eu já não conseguia comprar mais. Olha que loucura. E aí, isso é um insight que eu estava deixando de passar na história, que assim, ninguém tem sucesso, meu amigo, sem passar dificuldade. Né? E às vezes a gente vê hoje, né, igual eu tô falando, sucesso, gente, não é dinheiro para mim. Sabe o que é sucesso para mim? Eu sou um patriarca, eu ser respeitado pela minha esposa, eu ser respeitado pelos meus filhos, eu respeito ela também, eu ter os amigos que eu tenho, eu ser convidado por uma live dessa. Pô, Dudu, pô, Igor, Helbert, Euler, e tantos outros, Isaías, tem certeza que os caras têm, assim, abre a porta da casa deles toda hora pra gente. Isso aí não tem coisa que paga no mundo. Vocês estão entendendo? Então, sucesso é uma coisa diferente, individual para cada um. Então não compre isso que eles estão vendendo para vocês aí, não. Dinheiro, gente, ele nunca pode ser. Ele tem que ser o meio ali, o fim não. Por favor, não façam isso não, porque senão vocês vão se frustrarem, tá? Eu estou falando com a experiência de um cara de 38 anos, né? Não é muito velho não, mas muito vivido. Tomei muita pancada. E sucesso é você ser respeitado pela sua família, pelos seus amigos. E outra coisa que eu vou falar para vocês muito importante: respeite a sua história. Não quero tirar página nenhuma dela, não. Sabe por quê? Seguinte, quem te fez hoje é aquelas páginas lá que às vezes você está querendo arrancar elas, você não está querendo contar para as pessoas, igual eu estou me abrindo aqui e falar. Eu não tenho vergonha disso, o Dudu sabe disso, que eu passei fome lá em Lagoa Santa. E no dia que a minha mãe foi lá, ela viu que eu morava num almoxerifado. E ela me falou, meu filho, você vai sair daí. Não vou, não. Eu só saio daqui no dia que eu for coordenador, e consegui ser coordenador. E abrimos 3 unidades e fomos escalando, cara, e fizemos o negócio virar. Mudamos vidas naquela cidade. Essas pessoas que passaram na nossa vida ali, todas elas hoje são pais de famílias espetaculares. Então eu tive a oportunidade
de fazer parte disso, cara, isso para mim não tem preço, não. E isso que eu falo. Isso que é sucesso, entendeu? Então, respeitem a história de vocês. Eu não tenho vergonha dela, não tenho vergonha nenhuma. Eu conto isso com o maior orgulho da minha vida, né? Da mesma forma que eu falo da minha mãe também, que saiu de um sertão bravo e veio, né, fazer uma família de sucesso aqui. Filhos íntegros, isso é sucesso. Filhos trabalhadores, filhos honestos. Isso é o que a gente quer, né? É importante. Então, eu falei isso porque isso chama posicionamento, gente. E aí o Kildare falou uma coisa e realmente temos que ter esse posicionamento. E quando eu falo de educação física, se você quer mudar alguma coisa na sua vida, comece mudando você mesmo e depois mude o seu meio. Agora, como que você quer mudar, meu amigo, se você não se posiciona para Deus, se você não se posiciona para o mercado, se você não sabe nem, você está à deriva da sua vida, só. Assume o seu navio e me fala para onde você quer chegar. Agora, o seguinte, gente, a gente tem que aprender a respeitar opiniões diferentes, tá? Opiniões diferentes. E aí, o seguinte, por exemplo, Juliano Lopes. Pô, um cara que eu sou super fã, super admiro. Rodrigo, desculpa te cortar, mas a fala se tornou importante. Você colocou assim: dizem que comerciante não pode se posicionar. Pois eu sou cruzeirense, sou católico, e meu candidato é fulano. Porque as pessoas têm essa desculpa em querer estar bem, ficar bem com todos, pelo seu negócio ou pelo que faz, fica em cima do muro. E muro não é lugar de homem ficar. Pode continuar. Perfeito. Então, é o seguinte, eu acho assim, eu vou abrir esse tema que ele é muito sensível, tá, gente? Mas aí eu vou pedir para vocês terem uma visão sistêmica. Eu vou falar aqui que é uma visão sistêmica. Seguinte, vamos ficar pelado aqui agora. Sabe o que é pelado? É o seguinte, eu sou cruzeirense, adoro Cruzeiro, eu vou pegar o Cruzeiro para fazer uma literalidade do momento, para vocês entenderem para mim o que é política. Quando vocês falam que não gostam de política, que não são políticos, vocês estão totalmente errados, gente. O que é política? Política vem de polis, né, na Grécia Antiga ali, vem de cidade. Então, toda negociação que a gente faz em detrimento de algo ou alguém é um tipo de política. Então, a gente tem que parar de hipocrisia, vocês me desculpem, e a gente tem que se posicionar assim. Agora, a gente tem que entender que todo posicionamento, ele é uma opinião, tá? Eu estou posicionando ou você coloca. Isso é muito importante a gente entender. Todo posicionamento, ele é uma opinião. Ele é uma opinião quando o quê? Quando eu vou falar do que eu penso. E aí eu tenho que ser respeitado. Eu tenho que ser respeitado. Da mesma forma, é o seguinte, sou cruzeirense? Sou. Cruzeiro está vivendo um momento bom? Não, de forma alguma. Mas se eu for discutir com um atleticano, o que eu vou ficar batendo? Eu vou ficar batendo numa tecla e ele vai bater no outro. Agora vamos fazer o seguinte, para falar de política, tira a camisa do Cruzeiro agora e ele tira a camisa do Atlético. Aí a gente vai falar de futebol brasileiro em vez de falar de Cruzeiro e Atlético. E aí ele vai entender, tá, com todo o respeito a atleticanos, a cruzeirenses, que o Cruzeiro está vivendo um mau momento, mas tem uma história de títulos maior. E essa história de títulos maior não desmerece a história do Atlético, também que é uma história muito bonita, né, com torcedores fanáticos que gostam do time e etc. E que está vivendo um momento mais favorável. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai se posicionar de algo, Kiltre, a gente tem que ter uma visão sistêmica. Então, para a gente ter uma visão sistêmica, porque se a gente for falar de Cruzeiro e Atlético aqui, a gente coloca camisa. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender, no meu ponto de vista, é tirar a camisa do clube, do clubismo, e você falar de futebol nacional. Porque aí você não... Você está falando de dados, você está falando de estatísticas, você está falando de acontecimentos. Por exemplo, o candidato mais atuante para a educação física, isso é pesquisa, isso é dados. O cara que mais contribui, o cara que está puxando uma chapa para o CREF agora, que está ajudando, que está movimentando. Por quê? Infelizmente, o nosso presidente do conselho, que é o Cláudio Bosco, foi preso por corrupção. Por isso que a educação física está estagnada. Então, nós temos que colocar pessoas lá que façam a diferença. E aí, eu falo com um profissional de educação física e você já recebeu a cartinha do seu conselho para votar? Porque se você não buscar essa informação, você vai ficar sem votar. E aí a gente tem que fazer a diferença. E isso é política. Então eu estou vindo para falar de educação física, presta bem atenção. Para falar de educação física, falei um pouquinho de Cruzeiro e Atlético, e para falar que é o seguinte,
Quando a gente defende um lado só, a gente já está errado. A gente tem que ter uma visão sistêmica. E tudo que eu emito, né, sem um fundamento, sem um dado, é a minha opinião. E da mesma forma que eu tenho a minha opinião, o Kildare tem a dele, a outro tem. Agora, a gente não pode deixar de falar da verdade. Agora, se você quiser mudar as coisas, a primeira coisa que você tem que fazer é ter atitude, meu amigo. E aí, por exemplo, né, quem é o cara que vem mudando? Quem é o cara que está batendo? A educação física para se tornar essencial. Isso é importantíssimo, porque educação física, gente, não é essencial não, ela é obrigatória. Coloque isso na vida de vocês para vocês verem como que vai mudar. No dia que o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, entender que tem que ter academia em toda praça, tem que ter o profissional de educação física lá, e estagiário, em postos de saúde, em hospitais, meu amigo, a saúde nossa vai triplicar. Entendeu? Eu já fiz alguns projetinhos com o posto de saúde, é uma coisa que a gente vai retomar. A gente tem muito social envolvido no que a gente faz com a educação física. Na educação física, todo mundo que passa, né, pela gente lá, o cara entende e aprende não a ser mercenário, a ser missionário. Por quê, Kildare? Não é dinheiro que move. Você está entendendo? É a missão que move, meu amigo. Então, olha só para vocês verem, a gente entrou falando de política. Então, por que eu estou complicando um pouquinho? Porque a gente tem que entender, gente, que toda reunião de pessoas numa cidade, em meio de algo, alguma coisa, ela é política. Como que a gente vai mudar o nosso CREF se a gente não vota? Então você, profissional de educação física, você tem que abraçar a causa. Saiu no jornal, o cara foi preso por corrupção. Você está entendendo? E você vai deixar esse cara estar te representando lá, profissional de educação física. Eu, Rodrigo, iria me candidatar na chapa, fui convidado. Graças ao bom Deus. Não pude, por quê? Por causa da Constituição, lá do decreto deles, que eu teria que ter votado na última para participar. Não votei porque o CREF não convidava ninguém para votar. Um absurdo. O CREF esconde. Você está entendendo? E quem que está lutando pela gente lá? Juliano Lopes. Esse é o cara mais atuante. Sem dúvida alguma, é um cara diferenciado, é um cara que está lutando pelo esporte. E tem um projeto tramitando, onde que eu peço para todos vocês que estão aí. E são 20 pessoas, mas vocês fazem a diferença, porque nós somos uma teia. A gente tem que contagiar, gente. Por que quando a coisa é ruim, a gente contamina? Para falar mal, junta muita gente. Para falar de tragédia, junta muita gente. Agora, para falar de coisa boa, não junta. Vou te dar um exemplo aqui, e agora eu vou voltar lá atrás na família. As ordens estão invertidas das coisas. Na hora que morre alguém da sua família, meu amigo, vem um tanto de parente que tinha mais de 20 anos, de 5, 6 anos, que você não se via. Para quê? Para ver um corpo que já está com o Espírito Santo. Vamos parar de hipocrisia. E aí você teve tempo para vir no velório, mas você não teve tempo de fazer uma visita para essa pessoa viva. Você está entendendo? Vou falar com você com todo respeito. Para mim, velório tem que ter o respeito ali, mas é a família. Porque você tem que honrar as pessoas em vida. Aí o que a gente está fazendo? A gente está honrando as pessoas em mortes. Todos os ídolos, né? Ayrton Senna vira ídolo depois que morre. Então é o seguinte, vamos honrar as pessoas em vida. E aí é o posicionamento que eu estou pedindo para vocês, para a gente deixar de ter hipocrisia, falar que não tem tempo e falar que está faltando prioridade. Está faltando prioridade no quê? Você pegar um projeto de lei, estudar ele, e você vê que precisa do seu voto, e você vê que precisa de você mandar para os representantes da Câmara lá, que são os vereadores, que ele tem que votar nisso, pô. Você está entendendo? Pressionar ele, porque quem paga ele somos nós, quem paga imposto somos nós. Eles estão ali para fiscalizar o nosso dinheiro, pô. Você está entendendo? Da mesma forma que o CREF aí, que os profissionais de educação física. Então, eu falo de política, é o seguinte, primeira coisa, vamos tirar a roupa. Porque não vem falar de time, não vem falar de credo, mas se vamos se posicionar de forma inteligente, sem aumentar a voz, respeitando o outro lado, dando réplica, dando tréplica, escutando os argumentos. Porque às vezes um argumento do outro lado ele vai fazer você pensar melhor. E o que eu acho que está faltando, Kildare, nessa política nossa? Ela está polarizada, cara. E quando está polarizada, tá errado para todo mundo. Porque se eu for falar de esquerda, se eu for falar de direita, e aí eu dei o exemplo do futebol, não existe... Seguinte, presta bem atenção. Tem Cruzeiro e Atlético. Mas o seguinte, tem Minas. Minas é muito mais importante do que Cruzeiro e Atlético. Tem esquerda e tem direita, mas o Brasil é muito mais importante, as pessoas dele, do que a esquerda ou do que a direita. Então a gente tem que entender isso. Isso está acima. Então a gente tem que tirar a roupa e começar a parar de defender candidato, tá?
e defender as ações que estão fazendo e a gente julgar isso. Não, isso está errado, isso não está certo, isso não é legal, isso eu concordo, isso eu não concordo. E quando fizer errado também, que, por exemplo, no dia, né, que o Juliano faz alguma coisa que eu não concordo, não como amigo isso, mas eu faço isso como cidadão, eu ligo para ele e falo, cara, eu não concordo com você não, com essa posição. Tem como você revela? Porque essa é a obrigação nossa. E essa é a nossa obrigação, é isso que eu falo que nós temos que fazer. Então é o seguinte, ser mais patriota em relação a isso, sabe, Kyoto? Acho que a gente tem que ter uma visão mais sistêmica, mais humana, mais inteligente. Por quê? Governar nada, meu amigo. Eu tenho um estúdio que ele é pequeno. Né? Amanhã Deus pode falar que ele vai ser enorme, que os nossos projetos é maravilhoso. Né? A Ana tem a Alice lá, que tem uma dimensão bacana, tal, mas lidar com pessoas é complexo. Então, o que eu estou falando isso? Toda e qualquer instituição que você governa, que você lidera, vão ter críticos. Você está entendendo? Só que esses críticos, eles têm que entender o seguinte, depois que está eleito, a gente não tem que torcer para cair, a gente tem que torcer para construir, meu amigo. E aí que está faltando esse patriotismo. E aí a gente tem que fiscalizar, a gente tem que parar de polarizar. A gente tem que fiscalizar e parar de polarizar. Isso que é a minha opinião. Entendeu? Top demais, né? Finalizando, infelizmente, nós estamos chegando ao final da nossa live, mas não reclame do Brasil perto de mim, que eu vou te convidar a ir para os Estados Unidos, para ir para outro país. A palavra diz que o que nós falamos, né? O que sai da nossa boca, nós nos tornamos escravos daquilo. Nós precisamos de essa mentalidade de ficar amaldiçoando. Eu não gosto do presidente por isso, porque ele fala aquilo. Gente, já está, está lá, amaldiçoa. Porque aquele tempo que ele estiver lá, ele vai estar governando o seu país, a sua cidade, o seu estado. Então a gente precisa pedir a Deus a misericórdia dele para alcançar o coração desses líderes, que não é fácil estar lá também, né? Torcer por eles, dar força para eles, enquanto sociedade, organizar e termos sabedoria, como isso. Não pode ser você falando de um lado e a pessoa gritando do outro. Quando você vai para um embate, você vai para um debate, precisa de ter, sabe, a ciência e o entendimento de que quando um estiver falando, o outro escuta. Quando o outro estiver falando, você escuta e não grita. Porque grito, nós vamos chegar a lugar nenhum. Eu sempre tenho muita fé em Deus e sei que esse momento está passando. E com tudo isso de ruim que aconteceu, que foi muito ruim, está sendo muito ruim, nós precisamos tirar coisas boas. Tem coisa boa para tirar. E é isso que nós precisamos. Que o que aconteceu de ruim já aconteceu. Então, Rodrigo, antes de passar a palavra para você, eu quero te agradecer tremendamente. Falar que eu me sinto honrado. Todas as vezes que você encontra comigo pessoalmente, você me honra, cara, e me faz pensar que valeu a pena. Não é por mim, a glória de Deus, mas valeu a pena o esforço, valeu a pena a escolha, valeu a pena todas as renúncias que eu fiz por escolher ser um profissional de taekwondo. E é muito bacana esse reconhecimento, porque a entrega foi igual para todo mundo, mas a gente não recebe igual de todo mundo. Mas não importa, é igual filho. Tenho 3. Entrego o mesmo amor, dedicação, a mesma correção. A escolha dele de entregar. Então, assim, fiquei muito feliz de ter aceitado esse convite. Uma hora dessa, sabendo que sou um guerreiro, um batalhador, levanta cedo. Então, eu vou agradecer as pessoas que estão aqui, né? Todos que ficaram aqui. Achei tão bonito alguns que vieram por convites seus, outros por meus, pedindo licença, dando os parabéns. Eu vou ter que sair, mas foi bacana demais. Dizer a vocês que ficaram até agora também, muito obrigado, né, pela paciência, tá bom? Isso aqui não é um jornalista, não, não, não. Isso aqui é uma pessoa querendo contribuir para outras pessoas. E por que que eu estou fazendo isso? Porque eu recebi, eu fui agraciado. Ao meu redor estão pessoas maravilhosas como o Rodrigo, como a Alessandra, que está aqui nessa live, como a minha pastora que passou aqui nessa live, pastora Elane, como outras pessoas, liderados nós que estavam aqui até agora,
ver tanta gente abençoada, por isso que eu quero entregar isso para vocês. Vai ficar salvo em DVD no meu canal do YouTube, vai ficar no Instagram do Rodrigo, que vai receber isso aí depois. E muito obrigado, Rodrigo. Agradeço a sua esposa por te ceder, a sua família, o seu filho, que você chega e depois de tudo ainda vai brincar e vai dedicar a ele. Obrigado por esse tempo. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai edificar muitas vidas, viu? Muitas vidas mesmo. Deus te abençoe grandemente. Passa a palavra para você estar fechando a nossa live. Ô, Kilder, seguinte, antes feito, né, que imperfeito, aqueles antes feito que perfeito. É assim que eu falo. Nós não somos perfeitos, né? Nós somos imperfeitos, nós somos quebra-cabeças que as pessoas vêm moldando e a gente vai construindo um álbum, né? Então, eu vou agradecer a todo mundo que passou aqui, tá? Que deu um oi, que mandou uma energia positiva, que são pessoas fenomenais, né? O Gabriel e um tanto de gente, pô, que eu tô vendo aqui. O Erickson aí, até gostaria de você desativasse, só ele mandar aí o link o dele, né? Um coach aí, eu tenho feito coach, tem me evoluído bastante, é um cara fenômeno. Se ele puder mandar o dele aí, quem puder seguir ele, tem um cara que tem conteúdo muito gratuito lá, que sensacional. E hoje conhecimento, né, muda vidas. Então, assim, agradecer todos mesmo, as pessoas que não somente passam, mas de alguma forma permitem que a gente passe na vida delas, né, Kilton? Igual eu falei, a vida é trem-bala, parceiro. Então, vamos viver, vamos julgar menos, vamos amar mais. É, vamos postar as coisas boas, né? Já tem coisa ruim demais. Vamos postar as coisas que motivem, desafios saudáveis, né? Para pedalar com os filhos, para brincar com os filhos. Vamos reencontrar alguns amigos que a gente fala que não tem tempo, né? Mas a gente tem. Igual esses dias eu fui e almocei com o Kildre, pô. O Kildre foi lá, a gente ficou 3 horas conversando, relembrando. Esse cara é um fenômeno, ele foi muito importante na minha vida. E, assim, abençoar, gente. Eu acho que é abençoar as pessoas, a gente agradecer, ter gratidão das pessoas na vida da gente. Então, pô, se eu vou ficar agradecendo, eu vou ficar aqui a noite inteira. Mas, assim, é isso. O que eu deixo é isso. Né? A intenção foi de contribuir com alguma forma, mas a gente sempre aprende mais do que contribui, né? Então, bacana demais. E agradeço muito. E eu só peço o seguinte para vocês, nesse momento de polarização, nesse momento está todo mundo sensível, também os meus sentimentos para as pessoas que perderam alguém, perderam algum conhecido, que Deus aí, sabe, contorne os corações, que Deus cuide da família, porque não é fácil, gente, não está fácil. E aí, como que a gente tem que reverter isso? Vamos nos cuidar, tá? Vamos nos cuidar. E o exercício físico, ele é essencial para a manutenção da saúde e bem-estar, como a máscara também, o isolamento também. Vamos tomar cuidado nesse momento, porque essa pandemia ela não acabou, pelo contrário, ela está aí disfarçada. De 100% da população vacinada. Então, vamos cobrar, vamos levar os nossos pais, vamos levar os nossos irmãos, que são mais velhos e teoricamente, e acompanhar isso, tanto o horno quanto o outro. Então, é isso que eu deixo para vocês aí. E o seguinte, não deixem de acompanhar o CREF, de votar no CREF, Profissional de Educação Física, e você aí, vamos cobrar para a educação física ser essencial, gente. Pelo amor de Deus, através do Juliano Lopes lá, mandando para cada vereador aí do povo aí, que é a gente que coloca os caras lá. Então é isso aí que eu tenho para falar. Deu uma travadinha aí, deu. Novamente, e vamos aguardar. Oi, Kilder.
Rodrigo, tá me ouvindo? Tô te ouvindo aí, deu uma travadinha aí, né? Deu uma travadinha, mas seu áudio estava saindo, né? Peço perdão a vocês, tá, gente? O problema é com a minha internet, nós estamos fazendo de tudo para solucionando, viu? Beleza. Rodrigo, vou estar encerrando, cara. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado para todo Gente, mundo, gente. valeu demais. Valeu, obrigado. Obrigado Mais uma mesmo. live que lutam aqui, tá? E esse é um mineiro lutador, literalmente. Parabéns Forte pelo abraço. que você tem feito e vem fazendo aí, tá? Eu sei que não é fácil, você é um batalhador, um guerreiro. Deus te abençoe imensamente, você e sua família. Gente, todos vocês aí, vamos orar antes de dormir, agradecer, pedir proteção para as pessoas, quem já partiu, né? Que recondicione essas famílias aí e vamos espalhar o amor. Fui. Infelizmente, nós tivemos um problema